O mundo se volta para o meio ambiente e essa preocupação reflete também em sistemas de produção. Uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo se preocupa em adequar plantas nativas aos jardins. Elas são mais resistentes, consomem menos água e não necessitam de adubação adicional. Para nos falar desse desafio, estão no estúdio a coordenadora da pesquisa, professora Cláudia Petri, juntamente com a mestranda em agronomia, Luciana Daognese. Mas antes da entrevista, acompanhe a reportagem que foi produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O encanto pelo colorido, perfume e beleza movimenta o setor das flores. As que chegam em Passo Fundo para serem comercializadas são cultivadas na região metropolitana, próxima à capital gaúcha. E tem para todos os gostos. Mas não é só pela beleza que se deve levar uma planta para casa. Elas também exigem cuidados. Orienta que ela, para saber o sol, se pega o sol da tarde, o sol da manhã, para plantar a planta certa. Saber o espaço que ela vai usar, né? Onde ela vai plantar, para dentro de casa é uma planta, para fora é outra planta. Até chegar nessas condições de adaptação, muitos estudos foram necessários. Pesquisas como a realizada por um projeto da UPF, que estuda o potencial ornamental de plantas nativas, muitas vezes não tão valorizadas. A gente precisa decifrar como propagar as nativas para salvá-las da extinção e para colocá-las no mercado. Em campo, parte da equipe observa e categoriza plantas em potencial. Bom, o nosso objetivo nessa pesquisa é avaliar as espécies nativas da região nas áreas de preservação permanente da UPF, com o objetivo de uso ornamental, desde uso ornamental até uso medicinal, que muitas espécies têm muitas propriedades medicinais e a gente acabou se acomodando e trocando pelos químicos, né? Outra etapa importante é a identificação e catalogação das espécies de plantas. A planta é coletada, prensada e seca. Depois de seca, ela vem para cá, para identificação e tombamento. No tombamento, ela recebe um número de registro aqui do herbário. O herbário ele tem uma finalidade científica, tem um coordenador que é um botânico. A sequência da pesquisa acontece por meio das especializações de mestrado e doutorado. No giro pelo campus da universidade, encerramos com uma visita ao CEPAGRO, onde o estudo é concluído com o plantio das sementes. Além de manter o clima adequado, outros cuidados são fundamentais. Plantar, semear, a limpeza, enfim, é um acompanhamento diário. É muito gratificante, porque a planta ela nos agradece na maneira que tu tratar dela, ela se renova, te agradecendo dessa forma. Professor, o que é que mobilizou esse projeto? É o interesse pelo potencial nativo, né? Pelo recurso local. A gente tem uma tendência de olhar o que é exótico, o que é estrangeiro como mais bonito. Isso é típico, né, do ser humano. E, na verdade, as melhores respostas já são as adaptadas. É o que está no nosso entorno, né? Então, essas questões é o olhar que muda. E sobretudo, em ornamentais, nós perdemos melhores genótipos já para o estrangeiro, né? Que eles levam, melhoram, aumentam o tamanho da flor, e aí a gente paga royalties. Quer dizer, eles estão usando a nossa matéria-prima, o nosso produto, isso, melhorar para vender para nós mesmos. Para vender para nós mesmos, isso. Inclusive, o Rio Grande do Sul é o estado grande consumidor do Brasil, já não podemos dizer que é o maior, mas ele é um povo que gosta de flores e de estabelecer assim relações com as plantas, né? A horticultura mesmo, que tudo vira um jardim, frutíferas, medicinais, hortas, né? Então, essa questão do que é nativo, ele vai além do que é o ornamental. A nossa pesquisa, ela se restringe, talvez seja um pouquinho mais ornamentais, porque é algo mais, digamos, ainda não é comestível em primeira mão. Mas a meta é que toda planta que fosse cultivada
ela fosse cultivada de uma forma sustentável, uma forma ecologicamente correta, num local adequado, e que também pudesse servir de alimento. Né? Esse é uma das questões. Ou seja, não só flores, mas também flores. Flores comestíveis, plantas. Então, assim, você vai ter um arranjo na tua casa, que a tendência é essa, você tem pouco espaço, mas que você pode ir lá tirar uma folhinha e comer. Né? Então, tem casos maravilhosos hoje de telhados verdes, peles verdes, muros verdes. Mas então nós estamos falando daquela planta ou flor nativa que já está no nosso jardim, ou o projeto, além disso, também está falando em selecionar espécies, reproduzir essas espécies para que as pessoas possam depois plantá-las em casa? O projeto de pesquisa é plantas que ainda não são usadas. Tá. É incipiente. Pode haver alguma coisa, mas assim, elas estão na natureza, elas estão nos mostrando uma beleza, uma utilidade que a gente não havia pensado. Vamos falar francamente. Para um produtor de lavoura, podia ser uma planta invasora. E nós estamos dizendo, não, ela pode ser outra coisa. Porque o paisagismo hoje, ele precisa assim, quanto menos investimento. Vocês imaginem uma seca que já teve aqui há 2, 3 anos. 60 dias sem chover. Tu não tem água para molhar um alface para comer. Tu vai usar água para molhar planta ornamental? Não é lógico. Sim. Então, assim, a gente precisa imaginar que essas plantas, além de nos darem a beleza, mas o fato delas existirem no jardim ou aonde for, nos balcões, nos terraços, elas podem estar chamando a fauna, a avifauna, segurando a água da terra, estabelecendo um mulching para aquilo ali, um equilíbrio. Nós estamos chamando outras questões. Ainda mais no mundo onde a gente agora anda colocando cimento. Sim, Isso. Né? Luciana, o que é que te motivou, né, como mestranda, a participar desse projeto e a desenvolver a tua pesquisa nesse sentido? Dentro da agronomia, a gente foca muitas vezes os grandes cultivos, os commodities. Até porque isso é natural da nossa região. Né? E a gente tem deixado de lado tanto a floricultura, principalmente as nativas dentro dessa floricultura. Meu trabalho ele é realizado dentro da família das verbenáceas. Várias espécies já foram levadas, como a professora falou, para serem melhoradas na Europa e voltam para cá sendo vendidas para nós, as nossas plantas, para serem utilizadas no paisagismo. E eu senti falta de ser trabalhado esse potencial ornamental das nativas no nosso estado, que tem um bioma muito diverso. O estado ele tem um relevo diverso, campos diversos, e dentro dessa variedade de biomas, a gente consegue encontrar várias espécies com esse potencial. Quando a gente fala em paisagismo, a gente sempre fica imaginando aqueles jardins belíssimos, desenhados, né? Mas não é necessariamente isso, ou não, né? Não, O que seria o paisagismo e de que forma essas plantas entrariam nesse processo? Ou seja, eu vou em algum lugar e compro essa planta e levo para minha casa? A gente vai falar assim, bem francamente, né? Existem tendências de um paisagismo corporativista, que é um paisagismo de empresa, que é para grandes condomínios. Uma ideia meio comercial, né? O paisagismo como comércio. Comércio. Então aí tu vai dar emprego para jardineiros, Agora existe o paisagismo da dona de casa, do habitante paisagista, que é um paisagismo de permuta de materiais bonitos, diferentes, a plantinha da minha avó, dá menos trabalho, é o que sobreviveu na minha mão, o meu dedo verde sobreviveu. Então, assim, existem vários universos. E hoje, a nível da exigência, né, da poluição democrática e tudo, então, assim, tem vários paisagistas que estão, assim, realmente são os top de linha, né? Gilles Clément, nos Estados Unidos, que eles trabalham com plantas cosmopolitas, resistentes à falta d'água, plantas que vão viver independente do manejo que tu dás a ela. Porque tem gente que não tem dedo verde, né? Eu estava comentando antes de nós começarmos. E aí, assim, fica um sofrimento ter um jardim. Então, assim, você já vê na Europa jardins só com plantas aquáticas, né? Que é o assunto que foi do doutorado da professora Carla. Por quê? Dava menos trabalho. Então, você tem um equilíbrio hídrico, você mantém todo o ciclo da água naquela unidade de habitação e dá menos trabalho. Quando é que a gente vai pensar que, né? Mas depende o foco e o enfoque.
Então, hoje tem jardins filtrantes, né, que são jardins que descontaminam o Rio Sena, em Paris. São todos com plantas assim, jardins na casa das própria. pessoas normais. Esse jardim do Rio Sena é público. É público. É um jardim de descontaminação, com planta fitorremediadora. Mas pode ter em casa. Hoje, dentro da permacultura, da agroecologia, tu faz filtros, fossas de purificação do esgoto doméstico. Aqui no Uniaberta a gente sempre está falando da interdisciplinariedade, né? Nós estamos combinando a biologia, a agronomia, daqui a pouco a arquitetura, né? No sentido de pensar uma casa, porque as plantas também ajudam a conservar a temperatura, né? Purificar o ar da casa, manter a umidade num nível adequado. Elas ficando bem adaptadas. Por exemplo, a pele verde, que é uma trepadeira que gruda na parede. Então as pessoas ficam, vai estragar todo o reboco. Bem, eu já participei de banca na URGS, por exemplo. Se não há problema de rachadura, ela não vai criar rachadura. E ela vai diminuir aquele processo do concreto de expansão e de retração do calor do sol. Mas isso tem que ser bem planejado, tem que ser uma parede forte. O primeiro telhado verde dos anos modernos, da época moderna, é Le Corbusier, é o arquiteto. Então, ele fez lá na Suíça com Eu lembro agora da fala do professor Frandoloso, quando veio no programa, que ele disse que as nossas construções, como a gente vive num estado de clima frio, por exemplo, mas as nossas construções não estão preparadas para esse clima, né? Então, nós fizemos o mesmo tipo de construção no Brasil inteiro, que tem uma variação, e as plantas, eu acho que entra muito nesse processo. Sobretudo. A gente precisa, assim, como elas fazem fotossíntese, elas utilizam a energia solar para tirar esse calor, né? Com certeza, nós iríamos diminuir muito toda essa oscilação térmica do sol, né? Esses prédios que são um vidro inteiro, né? Que não tem, às vezes, um isolante. As plantas, elas deixam todos os exercícios dos povos antigos. Por exemplo, mesmo na Islândia, que é embaixo da terra, eles moram embaixo do gramado. O isolamento térmico é perfeito. Então, muda muito menos. As melhores caves na França são embaixo da terra. Ela varia no máximo 10 graus entre a máxima e a mínima. Então, quando você joga com elementos naturais, que nem a terra, a planta, você está favorecendo a favor do ser humano. E no sentido das plantas nativas que têm mais resistência, né? O que é que vocês já conseguiram descobrir alguma coisa? Você já conseguiu mapear alguma coisa, Luciana? Atualmente eu tenho trabalhado com a espécie Glandulária peruviana. Tem um nome popular? É uma espécie que não é muito trabalhada. Ela já foi trabalhada um pouco na Argentina, mas mesmo assim a gente não tem um protocolo de produção. Quando a gente fala de utilizar espécies nativas, a gente vai precisar que os floricultores disponibilizem essa espécie para os consumidores da floricultura. E dentro disso, tu precisa de um processo de produção, um protocolo de produção para que essa planta ela seja produzida de forma efetiva. É muito difícil tu tirar ela desse ambiente. Geralmente é um ambiente rústico, em que ela está acostumada, em que ela está adaptada, e tu transformar isso para uma produção de larga escala. E o meu trabalho tem sido procurar a melhor forma, a forma mais viável de produzir essa espécie. Para que as pessoas passem até em casa por vontade, não só porque ela de repente apareceu ali. É a necessidade de produzir a planta numa escala comercial, para as pessoas para que as pessoas possam ter ela em casa. Acho que essas plantas vão ter que vir com manual de instrução, como todas deveriam vir, principalmente para gente que não entende nada de planta. Eu tinha tantas coisas para perguntar, mas esse bloco está acabando. Eu quero agradecer a presença da professora Cláudia, quero agradecer a presença da Luciana e dizer que no próximo bloco nós continuamos falando com esse assunto, mas com outros professores e alunos que fazem parte da pesquisa. Até já! Voltamos a falar sobre essa tendência mundial que é a prática da sustentabilidade através da valorização de plantas nativas. Esse estudo contribui também para que muitas espécies não sejam extintas ou melhoradas geneticamente e patenteadas por outros países.
Está agora no estúdio a professora do curso de Biologia, Carla Denise Tedesco, e com ela a acadêmica de Agronomia, Maria Eduarda Ventura. Mas antes de a gente começar a conversar com a professora e com a acadêmica, a professora Cláudia, que esteve no bloco anterior, acabou de nos anunciar que foi essa semana, então, autorizado pelo CNPq um funcionamento de um núcleo de estudos em agroecologia. E é a partir dessa novidade que eu quero fazer uma pergunta para a professora Carla, porque a gente fala em meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, e a gente acaba tratando essas três áreas como sinônimas, né? Palavras que se referem à mesma coisa. Mas não é bem assim, né, Pro? Não. A gente tem, né, o uso da palavra meio ambiente tem um caráter genérico, né? Inclusive, até há um tempo atrás, a gente dizia que o meio ambiente era fora, né, daquele ambiente que a gente vivia, nos colocando à parte. Fora, né, do meio ambiente. Era fora do ambiente que incluísse o homem, né? Meio ambiente era fora a floresta, os animais. Aquilo que a gente enxergava, né? Hoje a gente vê, assim, que é necessário, né, incluir o homem neste conceito. Por isso que esse conceito foi mudando também, né? A gente deixa de usar um pouco em função dessas ideias. Mas o meio ambiente tem um senso comum, assim, aquilo que eu enxergo como, né, vindo da natureza, né? E o homem veio da natureza, né? Portanto, faz parte desse processo. Já a ecologia, ela está relacionada ao estudo, né, das relações, né, dos organismos com este ambiente. E aí, vamos dizer assim, nós caímos num campo, assim, bem teórico, né? Então, vou dizer assim, quando eu digo, você não diz eu vou ali na ecologia, você diz eu vou ali observar o meio ambiente. Mas para observar o meio ambiente, eu uso processos e técnicas da ecologia, que é uma ciência. Ah, então a ecologia é a ciência, que estuda o meio ambiente. Isso, ok. E aí depois aparece, então, esse conceito de sustentabilidade, que é um campo bem amplo, né? Ele surgiu a partir de 72 já, numa conferência das Nações Unidas, e ele relaciona a ideia de que a gente precisa produzir neste meio ambiente. Então ele acredita, né, no processo produtivo. Isto, porque nós, seres humanos, né, demandamos isso como um organismo que faz parte desse meio ambiente, mas que a gente precisa produzir de tal forma que respeite, né, esse ambiente para que ele se perpetue por mais gerações. Porque então, é um conceito... elas viram palavras de moda, né? A gente acaba usando indiscriminadamente e às vezes elas também ganham uma conotação, porque eu tenho a impressão que a palavra sustentabilidade está muito ligada à questão de comércio, né? No sentido de que eu posso explorar, mas que eu tenho que explorar com cuidado. Né? E na verdade, assim, o conceito original lá, ele trazia uma questão mais ampla. Mas hoje a gente tem ele é multifacetado, né? Então você usa para o marketing, para vender aquilo que você poderia considerar verde. Você usa para a economia, né? A gente tem na área de economia processos, né, de desenvolvimento sustentável que envolve esse conceito. Então, eu particularmente, assim, é um conceito que eu evito usar. Né? Em função dessa interface dele com a questão desta quantidade inúmera, né, de impressões que você pode ter da ideia de sustentabilidade. Mas na raiz, o que ela quer dizer? Eu vou consumir, o homem é um predador, né? E este consumo que eu estou fazendo, ele tem que resguardar o maior... Nossa, olha que bacana. De forma mais extensa possível. Vou interromper a professora Carla. Que palavra pesada e, ao mesmo tempo, como ela é real, como ela traduz o que a gente faz com o meio ambiente, né? O homem é um predador. O homem é um predador. E eu acho que nós somos, na minha opinião, somos o predador mais eficiente que até agora... Sobrevive. Nós adaptamos tudo ao que a gente quer. E nós temos a força de fazer essa adaptação, né? Embora a natureza, acredito eu, posso estar falando uma bobagem, mas ela também, de alguma forma, revida, né? No sentido de dizer, não, para que aqui está demais, tu vai começar a se prejudicar se tu continuar me prejudicando. Afinal, nós somos só uma parte dela, né? Nós somos um pedacinho da natureza. E a gente, às vezes, esse é um desafio achando que não é mais, né? Isso. Mas esse é um desafio da ciência e ecologia, dizer quais são nossos limites, né? Vamos dizer assim, e esse é um desafio muito grande.
porque, vamos dizer assim, entram diversas ciências, entra a economia, entra a avaliação, entra a análise toda da produção, entra a questão, vamos dizer assim, das áreas que nós temos que preservar, das áreas verdes. Então, esse é um desafio muito grande. E qual é, indo do macro, né, para o micro, a relação, então, dessa importância, da relevância de identificar e conservar as nossas plantas nativas dentro desse cenário, né, de predadorismo do homem até, e também de preservação da nossa fauna, da nossa flora local? Então, se você pensar, vamos dizer assim, que quanto mais adaptado tiver um organismo, mais ele vai ter sucesso, você pensaria que aquelas plantas exóticas, no caso das plantas, já relacionando ao projeto, né, você vai ter um custo maior para mantê-las. Você vai ter um deslocamento, vamos dizer assim, essa planta, ela foi melhorada, ela foi desenvolvida em outro local e agora então eu tenho que comprar aquele determinado adubo para que ela possa se desenvolver naquelas condições que ela originalmente tinha. E ela então, misturada com as nossas também não pode acabar, algumas delas matando as nossas plantas ou modificando as nossas plantas, e aí também não se preserva mais o que é daqui? Modificando, a gente não tem estudos ainda para indicar neste nível, né? Assim, mais de plantas nativas. Mas a competição entre as plantas ocorre. É um dos fatores que é avaliado, né? Quando nós vamos fazer as rondas, isso tem que ser avaliado também, tu tem que observar o Pois é, qual é a tua participação no trabalho, então? Tu faz essas rondas, tu observa. Sim. E que mais? Semanalmente a gente faz caminhadas pelas áreas de EPP aqui da UPF, eu e mais a menina, a Juliana, da Biologia. E nós avaliamos, assim, olhar mesmo, olhar e a gente mede, a gente analisa tudo em volta, como tu disse, a competição, se tem competição, por exemplo, uma trepadeira. Geralmente são lindas trepadeiras, né? Eu adoro. Mas tu tem que cuidar muito para ela não tomar conta também do espaço. Às vezes tu leva ela para um lugar, ela toma conta de tudo. Mata as outras. Bota numa árvore, ela mata a árvore. Então isso tudo tem que ser avaliado, né? E como é que a gente faz isso quando a gente leva essas plantas para casa? Como é que eu sei que a planta que eu estou levando não vai estragar ou prejudicar as plantas que eu já tenho? Esse estudo contempla também essa relação entre essas plantas? Não, ele não chega. Nesta fase em que ele está, ele não contempla. Nesta fase, nós estamos numa fase de levantamento de campo para avaliar o potencial de plantas nativas, né? Para, né, depois ir para a fase, então, que a colega da agronomia antes apresentou, né? De produção. É viável produzir? Como produzir? Então, nós estamos na fase de campo levantando a condição que ela está no campo. E para isso nós fizemos observações bem amplas, né, e métricas assim da planta em si, medidas da planta em si, né, para registrar, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, a floração, né, quanto ela dura, se ela é suscetível, né, a pleno sol, ela funciona bem, se é sombreado. Já existe um conhecimento dessas plantas nativas, assim, elas são fartamente encontradas na nossa literatura ou não? É um conhecimento a ser construído? Não, o que existe fartamente na literatura, e às vezes não tão farta assim, é a classificação. Mas a classificação não é muita coisa. Né? Elas não são plantas, então, muito estudadas ou conhecidas? Não, porque são plantas que nunca foram olhadas, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma grande biodiversidade, né? E a gente aproveitou algumas espécies, outras não. Quais as espécies com as quais vocês estão trabalhando agora? Algumas. Algumas. São muitas? Algumas espécies. A gente tem umas 3 diferentes de vassourinha. Não seria um nome comum para ela. Aquele fumo bravo, não sei. Tem bastante por aqui. Uma de florzinha roxinha, que é uma árvore até. E isso dá na casa das pessoas também, possivelmente? Isso dá até em beira de estrada, tu acha? Tem gente que tem, né? Tá no pátio, o pátio está na beira da estrada, tem na casa. E essas plantas, elas depois podem ter, como a professora Cláudia chegou a mencionar, né, outros fins além da ornamentação? Podem. A gente não, vou dizer assim, esse é uma parte do estudo, a gente está no estudo de campo, né? E essas outras possibilidades, elas vão sendo avaliadas no conjunto desse processo. Então, quais são os próximos passos, né? Depois desse estudo de campo, qual é o próximo passo da pesquisa? É tentar produzir a planta.
ou as plantas, né? Tentar fazer com que ela, vamos dizer assim, se nós estamos pensando em utilizá-la para o paisagismo, então como viabilizar para um processo de produção dessa planta? Porque ela tem que ser possível. Às vezes a gente tem plantas lindas, mas que a condição de produção não favorece a floração, ela dificulta ou diminui muito o número, né, a produção de flores ou a produção de folhas, às vezes. Ou também não tem um padrão, né? É. Umas são muito bonitas, outras não crescem tanto, outras... Então, o princípio deste projeto, ele está na ideia de que nós temos muito potencial e nós precisamos fazer bioprospecção, quer dizer, estudar o potencial. Né? Se a gente fosse comparar, por exemplo, né, com o que a Petrobras faz, né? Ela vai lá, escava aqui, olha ali, até que aqui tem potencial de ter petróleo. E aí ela vai, né, investir naquilo ali. Nós estamos fazendo isso com plantas. Plantas nativas da nossa região. Esse processo que a gente faz, né, é tratado assim como bioprospecção. O potencial de uso dessas plantas, às vezes para fitorremediação, às vezes para medicamento fitoterápico, né? Às vezes para se tornarem comestíveis, como disse a comestíveis, né? Para uso. O nosso maior, né, olhar neste momento é para o uso no paisagismo. Ornamental. É ornamental. Eu gosto muito de fazer unha aberta porque eu começo a identificar os desdobramentos das áreas que às vezes para gente que não está envolvido com a área, não se dá por conta que a área da biologia é tão extensa e tem tantos ramos e tantas possibilidades de trabalho. Eu ia perguntar para Maria Eduarda, né? Bom, dentro de tantas possibilidades que tu tem, né? Por que tu escolheu estudar plantas, né? E plantas ornamentais? Por que tu escolheu engajar nesse estudo? Poderia ter trabalhado com qualquer outra coisa. Outra coisa. A agronomia é muito ampla também, né? Muito ampla, muito mais voltada para a produção, para grandes commodities, como a Luciana falou. Mas nunca me interessei por essa parte, assim, não é muito que me chama atenção. E eu acho que a gente precisa mais preservar do que explorar, e a gente não está deixando equilibrado, sabe, o meio ambiente. Nós não estamos equilibrando, a gente está só desequilibrando. Então eu quero fazer a minha parte para ver se... Nós fizemos um programa também com a agronomia sobre a questão um estudo das plantas do moranguinho, né? E aí a professora que participou do estudo nos lembrava, né, da importância de manter os pequenos cultivos e não ficar só com a soja, né, que é uma coisa E novos cultivos, né? Porque a gente se acomoda, a gente fica nos mesmos sempre, porque já está fácil, já tem um protocolo, então é muito fácil de produzir. Reproduzir aquilo que já existe. E o que está por trás aí é a preservação da nossa biodiversidade, né? Conservar, né, espécies, não simplificar, não eliminar. Isso. Bom, com essa fala da professora Carla, eu não preciso mais falar nada, né? Quero agradecer a Carla, quero agradecer a Maria Eduarda, a Cláudia e a Luciana que participaram no bloco anterior e dizer que o Unha Aberta dessa semana fica por aqui. Mas nós voltamos semana que vem com novas maravilhosas descobertas sobre o quão rico é o nosso meio ambiente, sobre o quão ricas são as pesquisas realizadas aqui na UPF e como isso pode interferir, alterar, auxiliar no seu dia a dia. Voltamos na semana que vem. Até lá!